Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Com vocês, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar já com uma questão do julgamento do Sérgio Moro. Eu lembro que da última vez que você esteve aqui, você falou que haveria um pedido de vista, e a gente já começou logo no primeiro dia, teve a apresentação do relator, já votando contra a cassação, também quero saber o que você achou disso, e agora acabei de ver uma notícia que deve ter outro pedido de vista hoje. Então, qual que é a sua expectativa da retomada hoje e o que achou do voto do relator? Bom, eu acho importante primeiro deixar claro, porque muito se fala a respeito desse julgamento, que ele versa especificamente sobre a participação e o uso de recursos pelo Sérgio Moro na pré-campanha interrompeu ou atrapalhou a isonomia de relação entre os demais candidatos, né? Então, basicamente, a discussão é essa: se o uso do dinheiro por ele durante os 220 dias antes da pré-campanha, a gente entende que a campanha política hoje é dividida em duas partes: 220 dias de pré-campanha e 45 dias de campanha efetiva. E se nesses 45 dias, nesses 220 dias, ele teria usado, segundo a acusação, algo em torno de 10 a 14 milhões de reais, os números são tanto díspares, né? A acusação fala isso, os partidos políticos falam nesses números, e, por outro lado, o Ministério Público fala em 2 milhões de reais e a defesa fala em 140 mil reais. E se isso teria ou não prejudicado o equilíbrio entre ele e os demais candidatos. Considerando que a eleição no Paraná foi bastante apertada e a diferença de votos entre o primeiro colocado, que foi o Sérgio Moro, foi de apenas em torno de 200 mil votos, eu diria que qualquer movimento, o resultado foi muito próximo. Ele teve 1.900.000 votos, o Paulo Martins teve 1.700.000 votos. Então, foi uma vitória muito apertada, foi muito pouco. Então, o que se discute é se esse uso do recurso causou o desequilíbrio entre os candidatos. No meu entender, causou. No meu entender, é exatamente a mesma situação daquela juíza Selma Arruda. No meu entender, a jurisprudência é muito clara em relação a isso. Você não pode se utilizar, porque se você cria um desequilíbrio, né? O entendimento do desembargador relator foi contrário a isso. Com relação ao voto do desembargador, eu acho que a gente não deve combater a postura do relator, mas é bom que se diga. O relator é uma pessoa muito respeitada no Paraná, é um homem sério, é um homem de origem no judiciário muito de muita qualidade, de uma presença muito, muito qualificada. Mas também há que se considerar o seguinte: o ambiente onde se julga é um ambiente que é favorável ao Sérgio Moro. O desembargador Falavinha é jovem ainda, se percebe pelas imagens, que é um mais jovem, bem apessoado e tudo. Ele teria muita dificuldade, ele deve ter sofrido muito pressão natural. Todos os juízes sofrem pressão, sofrem de família, sofrem do ambiente, sofrem do clube onde ele frequenta. E ele levou para um entendimento que é diferente do entendimento que eu tenho e que, de certo modo, é diferente do entendimento que o TSE tem, né? Então, ele abriu o julgamento. A gente terá ainda mais 5 votos, né? Desses votos, a gente tem 2 votos de advogados que ascenderam na posição de desembargadores de TRF. É bom que se diga, o TRE é composto por 4 membros do Tribunal de Justiça do Paraná, 1 membro do TRF4, 2 membros da advocacia, né? Então, a tendência do julgamento, que é um julgamento colegiado, é que esse julgamento seja voltado a atender os interesses corporativos, vamos dizer assim,
e que é natural, não é? Pouca gente, as pessoas que vêm de fora, para quem não é advogado, não percebe isso, mas são os interesses do Tribunal de Justiça do Paraná. E o Tribunal de Justiça do Paraná é morista. Eles gostam do Moro, eles têm interesse em ter um juiz, e é um interesse legítimo, não é ilegítimo, em ter um juiz como senador da República. Então, a tendência é que esses 4 votos do Tribunal de Justiça, e o desembargador Falavinha é oriundo do Tribunal de Justiça, sejam favoráveis ao Moro, né? As pressões que eles sofrem, tanto da imprensa local, que eles sofrem do ambiente de convivência local, são muito fortes. E a tendência é que, muito provavelmente, os representantes do judiciário votem em favor do Moro, mesmo de forma contrária à jurisprudência. Muito bem. Agora, você não acha que houve um exagero no voto do relator, Bertoldo? Porque, cá entre nós, em alguns momentos me parecia que ele estava agindo como advogado de defesa. Eu até fiz um comentário, eu virei escritor do X, né? Então eu fiz um comentário mais ou menos nesse sentido, mas pareceu que ele foi mais enfático na defesa do Moro do que o próprio doutor Gustavo Guedes. Ele organizou a defesa, que a defesa foi ruim do advogado. Isso. Eu acho assim, eu não sei se ele torce para o Atlético ou para o Curitiba, para quem ele torce, mas como é que ele vai entrar num estádio, na Baixada, no Couto Pereira, que é o estádio do Curitiba, né? Ele não terá ambiente, ele não terá condição se ele não fizesse um voto favorável ao Moro. Então, ele teve que fazer uma ginástica muito grande. E aí eu acho que ele acabou politizando o voto dele, né? Eu acho que ele... Mas é a consciência dele, ele é um juiz sério. A gente tem que respeitar a decisão de um juiz. Foi a consciência dele. Eu não acho que tenha sido algo ilegítimo. Eu acho que não, eu não concordo com o voto dele, mas a gente tem que respeitar o voto dele. Acho que... a gente sempre achou, os advogados aqui de Brasília discutem muito isso, o pessoal do Prerrogativas também fala muito, acompanha muito de perto o julgamento do Moro, e a gente sempre pensou o seguinte, que no Paraná se perderia. Tanto que havia um movimento muito grande, e existem movimentos no judiciário que muitas vezes não se entende, que são pedidos de advogados ou do próprio Ministério Público, pedidos legítimos, né, de que se apresse um julgamento, de que se o julgamento se tenha uma decisão mais rápida. E nesse caso do julgamento do Moro, eu era um que falava, poxa, que se julgue rápido, para que se venha rapidamente para Brasília, porque quem vai decidir essa questão, efetivamente, é o TSE. E no TSE, aí eu diria para vocês, eu não tenho dúvidas, que especialmente no TSE, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, que é menos suscetível à pressão de imprensa, porque você percebe claramente, a Rede Globo joga com o Sérgio Moro de maneira... parece que hoje teve um editorial do jornal O Globo em favor do Moro. E a Rede Globo, por incrível que pareça, influencia muito as decisões do judiciário aqui na esfera. Influencia no sentido de formar opinião, né, das decisões de tribunais superiores. E acho que, sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes, essa influência não será tão marcante quanto com a ministra Carmen Lúcia. Não estou dizendo que ela... mas ela é mais equilibrada, mais cuidadosa, mais no sentido de ouvir mais atores da sociedade antes de colocar em pauta uma decisão.
Eu acho mas eu acho que ainda há tempo de se chegar a esse processo. Eu estava avaliando aqui os tempos desse processo. Eu tenho a impressão que hoje, eu não sei se haverá pedido de vista, eu acho que haverá suspensão para julgamento hoje. Provavelmente a gente terá mais 2 votos. Pelo que se estima, não dá para prever votos, mas se estima que os representantes da advocacia, são 2 desembargadores, devam ter um voto mais técnico e menos corporativo. Hoje, me parece que vota também a desembargadora Cláudia, que é do TRF4, que ninguém espera que o voto dela seja desfavorável ao Moro, muito pelo contrário, ela foi vizinha de gabinete do Moro, é uma desembargadora, uma pessoa séria também, mas ela é do TRF, então você imagina uma desembargadora do TRF4 votando contra o Moro. Como é que ela retorna a Porto Alegre? Quer dizer, o ambiente vai ficar muito complexo, muito difícil, muito hostil para ela se ela votar contra. Então, esse ambiente acaba influenciando muito a decisão dos juízes. É uma realidade que a gente não pode deixar de considerar. Os advogados que são experientes não desconsideram, fazendo uma avaliação nesse sentido. E acho que a gente vai ter um resultado contrário. Eu acho que o Moro sai de lá, talvez com 4-3, ou favorável a ele, é a expectativa que eu tenho. Talvez até... E Paraná outra coisa. 4-3 o Paraná é que nem jogar fora de casa e levar o empate, né? A decisão vai para os pênaltis, né? O presidente teria que dar o voto de Minerva. Muito embora eu acho o seguinte, não vai precisar nem do voto do presidente. Eu acho que... Porque quando você tem uma decisão que é voto colegiada, é muito comum acontecer de um ou outro juiz identificar o seguinte, falar, não, eu vou acompanhar esse voto, uma vez que está perdido, eu coloco o voto dessa maneira. Eu estou tentando... Eu sei que vai ter juiz, vai ter desembargador, vai ter ministro, vai ficar talvez chateado com o que eu esteja falando, mas a realidade do que acontece nos tribunais é mais ou menos essa. E, Bertoldo, nessa semana também a gente teve a notícia de que o Moro deve virar réu, né? Deve enfrentar aí um processo criminal por conta daquela gestão caótica dos recursos obtidos pela Lava Jato. O que você acha dessa questão também, dessa abertura, né? O corregedor do CNJ, né? O Corregedor Nacional de Justiça, estaria decidido a pedir a abertura desse processo criminal. Qual que é a sua opinião sobre essa questão? Que a gestão deve ter sido, de fato, caótica, eu acho que não deve existir nenhuma dúvida disso, porque o Sérgio Moro é uma figura caótica. A gente vê pela condução das coisas dele, da vida política dele, da vida dele como juiz, da vida privada dele, a gente vê que ele tem uma claudicância no trato de qualquer coisa relacionada, né? O próprio vocabulário dele, a gente percebe que é de uma precariedade muito grande. Agora, seria importante a gente ver esse relatório da correção que foi feita, da inspeção que foi feita na 13ª Vara, para daí a gente poder opinar, porque eu acho que foram 6 meses de trabalho de uma equipe com participação de juízes, sob o comando do ministro Salomão, e se essa notícia saiu, eu não sei, eu não vi o ministro falando a respeito disso, eu vi notícias na imprensa. Mas dá para se estimar que muita coisa aconteceu. Quando aconteceu da minha prisão, eu lembro, eles pegaram 12 ou 16 carros meus. Eu morava em várias cidades, eu tinha 5, 6 carros em cada cidade. E aí eles apreenderam esses veículos,
E eu lembro que um desses veículos era um veículo muito importante, assim, era um A8, era um carro assim, top de linha. Ele queria dar isso para um policial federal. Em determinado momento, eles até tiveram cuidado de me perguntar se eu autorizaria, mas eles não fazem isso, não. Eles quiseram dar esse carro para um policial federal participar de operações. Aí eu fico perguntando que tipo de operação. Ele era um 007, ele era, né, o que ele era, esse policial, que tipo de operação demandaria um carro de luxo como esse. Então eles faziam, houve também a apreensão de um recurso meu financeiro, em que, voltando aos carros, só para concluir, quando eles foram me devolver, aí perceberam que eu não tinha culpa, depois de 12 anos, os carros eram lixo, né? Eram uma coisa horrorosa. E não valiam mais nada, valia muito dinheiro quando aprenderam, quando me devolveram não valia nada. Eu também não liberei meus carros também para a Polícia Federal usar, que eram meus, né? E eles quando da devolução dos carros, eles falaram que haviam se utilizado do meu recurso para pagar IPVA. Aí eu fui ver, muito recentemente, faz 2 anos, vieram me cobrar o IPVA, quer dizer, eles não pagaram o IPVA, não fizeram. Então, acredito que até que por maldade mesmo, não foi nem por desorganização, né? Foi por aquele lado, sei lá, vamos prejudicar o réu aqui, o acusado, de qualquer maneira. Então, eu acredito que, a partir do momento que eles se apropriavam dos recursos, eles não aplicavam, eles davam finalidades que não eram as próprias, né? Que nem a gente teve um caso, acho que foi do Ike Batista, né, que teve um juiz no Rio de Janeiro que foi pego com um piano, me parece, que levou para casa um piano e usou um carro Porsche que o juiz estava usando. Então, não me surpreenderia se lá na 13ª vara, coisas até piores do que essas histórias do piano, aqui do meu carro, que é a história do meu recurso, que eles pegaram, tinha um recurso em espécie que eles pegaram no meu apartamento em São Paulo, e eles simplesmente não aplicaram, eles deixaram em espécie guardado. Então, quando eu fui recuperar esse dinheiro 10 anos depois, eu tinha o valor de compra desse dinheiro era 1/5 do valor, né? Então, eu acredito que, como na Lava Jato eles movimentaram muito dinheiro, muito patrimônio de terceiros, acredito que eles devam ter feito muita coisa errada com o recurso de terceiros. Já há uma sinalização nesse sentido, né? Pela declaração que a gente ouviu na imprensa, né? Mas a gente, como advogado, a gente gosta de ver no papel, né? A gente não sabe exatamente o quanto é, mas a gente estima que eles versaram lá, ou malversaram, pelo que está se falando por aí, algo em torno de 2 a 3 bilhões de reais. Então, só da multa da Petrobras foram 800 milhões de dólares. Sim, acontece... 2 bilhões e 400 milhões. Não, você imagina o seguinte, você imagina o Paulo Roberto Costa provavelmente tinha dinheiro em conta. Aquele dinheiro foi bloqueado e é transferido por uma conta da 13ª vara. O que foi feito desse dinheiro, como ele foi cuidado, se ele foi aplicado, não foi, se ele foi devolvido na integralidade ou não foi, isso é uma coisa que ninguém sabe. Isso só veio à tona por conta do doutor Eduardo Apio, né, que levou, que quando assumiu a 13ª vara, em substituição a Gabriela Hart, chamou a atenção para cadê o dinheiro que estava aqui, né? Foi procurar o dinheiro e não achou o dinheiro. Eu atribuo que o Apio caiu por causa disso. Não sei a sua opinião. Não, o Apio caiu em virtude disso. Me parece que teve também o movimento que ele fez para a revisão da delação do Tony Garcia também, mas fundamentalmente é porque ele buscou enfrentar o Moro, provavelmente a própria Gabriela, né?
E ele aponta que havia muita irregularidade. Assim, ele deu algumas entrevistas, inclusive, falou muito a respeito disso, de que havia uma espécie de confusão no uso desses recursos por parte da 13ª Vara. Até hoje não se sabe desse dinheiro, não se tem, e eu acho que o que será trazido, e aí tentando responder voltando à pergunta que a Adri me fez, seguramente, se for comprovado que houve mau uso desse recurso, seja por desvio, seja por má condução na devolução, seja lá o que for, utilização para outros fins que não os de natureza judicial, seguramente ele vai ser processado. É muito interessante porque o CNJ vai ter que tratar isso com muito cuidado, com muita delicadeza, porque são acusações muito graves, né? Se eles de fato mexeram nesse dinheiro de forma indevida, o crime é muito mais grave do que a imparcialidade, que para mim já é muito grave, né? Não existe nada pior na advocacia do que um juiz imparcial. Parcial, né? Perdão, falei completamente o contrário, né? Eu dei uma de Sérgio Moro agora. O carimbo do Moro, né? Não, eu dei uma de Sérgio Moro, Dri, eu falei tudo errado. Não, imagina. E, Bertoldo, ontem a gente teve a volta do Zé Dirceu, depois de 19 anos, né, ele voltou ao Congresso Nacional, desde quando ele teve seu mandato cassado em 2005, e ontem fez um discurso no Congresso sobre a democracia, né, aí na esteira dos 60 anos do golpe de 1964. E você colocou no Twitter que esteve com o Zé na semana passada, então eu queria te perguntar qual que é a sua, né, a sua impressão sobre ele, a volta dele à política. Né? E o Bertoldo, né, começou essa relação com o Moro por causa do Zé Dirceu. De alguma maneira, o Moro queria pegar o Zé Dirceu e foi pegar o Bertoldo, né? Você podia relembrar isso e contar como foi o papo, se você já tinha batido esse papo com o Zé. Não, eu relembrando o fato, a perseguição que o Moro direcionou a mim, todo momento que eu tive preso, as perguntas eram direcionadas a Zé Dirceu. Então, eu teria liberdade se eu entregasse o Zé Dirceu. Não tinha o que entregar, não havia nada que falar do Zé Dirceu. Mas eu fiquei 2 anos preso em virtude disso e pelo menos umas 12 vezes me propuseram fazer uma delação para entregar o Zé Dirceu. Era uma insistência muito grande. Então, por isso você disse que a minha relação começou com ele, com o Zé. O Zé, eu tive com ele no aniversário, eu tive algumas vezes já esse ano com o Zé Dirceu. E o que me impressiona em relação a essa retomada do Zé é que, em verdade, ele ficou muito marcado por essa perseguição que ele sofreu desde a época do Mensalão. A injustiça em relação ao Zé começa na história do Mensalão. Né? Pouca gente sabe que a história do Mensalão é uma farsa também, é uma farsa tão grave quanto, talvez até mais grave que a Lava Jato, porque a Lava Jato ainda identificou movimentos de executivos da Petrobras voltados à corrupção. De fato, existiu. Uma coisa existiu, muita coisa existiu, de fato, mas não relacionada à política. O que você vai ver é muito executivo da própria companhia ou executivo das próprias empreiteiras e de empresas também, de outros setores que não empreiteiras, mas o Zé acabou sendo tragado por isso, pela figura que ele representa. O Zé talvez seja o maior símbolo da redemocratização do Brasil, seja o Zé Dirceu, pela história que ele teve, desde menino, depois
menino, a gente fala porque tem idade, porque ele, eu acho que com 18, 19, 20 anos, né, ele acabou se envolvendo muito no combate à ditadura e a tentativa de restabelecimento da democracia no Brasil, e eu acho que o Zé é a principal figura. Ele, nesse ponto, ele é tão importante quanto o presidente Lula, que, através de movimentos diferentes, porque o Zé ficou no campo político e o presidente Lula ficou no campo sindical, a ABRE é a primeira grande liderança sindical que teve coragem, que mobilizou assim, multidões, num momento de fechamento, de ausência de liberdade. E eu acho que o retorno do Zé, o que tem me chamado a atenção é o seguinte: eu sou muito procurado por pessoas porque acham que eu sou até mais amigo do Zé do que eu sou. Não, eu sou um admirador do Zé, da história do Zé. Mas muita gente me procura e é interessante. Se você pegar o aniversário do Zé Dirceu, que aconteceu talvez há 3, 4 semanas atrás, foi absolutamente todo mundo. Todo mundo no mundo político, todo mundo que é sério no mundo político estava lá. Tinha alguns não sérios também, mas não tem como evitar esse tipo de situação. Mas todo mundo que é importante no contexto político brasileiro estava lá. Né? Era impressionante, estava absolutamente lotada a casa que foi realizada a festa. E era uma festa interessante, que eles pediam o seguinte: leve vinho, leve seu vinho, né? E todo mundo levou. Parecia uma coisa assim, quase estudantil, que todo mundo... O Rovai vai lembrar disso, que ele deve ter passado por festa de garagem. Né? Opa! Né? Então, todo mundo levou, e estava lotado, e todo mundo, presidente da Câmara... Quem vai lembrar também, eu vou pedir para subir, porque estamos falando de um assunto que essa pessoa tem muita história para contar, que é o José de Abreu, amigo pessoal do Zé Dirceu. Suba na canoa, Zé. Opa, estava ouvindo vocês aí. Boa tarde, Rovai, Dri, Roberto, doutor Bertoldo. Curtindo aí o aniversário que eu perdi. Mas foi bom não ter ido, viu? Porque eu ia me sentir tão deslocado, porque foi uma... Ele levou um susto, né? Porque é óbvio que ele está percebendo que está havendo uma modificação na maneira com que as pessoas enxergam o Zé, né? Parece que estão vendo de novo aquele Zé Dirceu, o verdadeiro Zé, né? Parece que as pessoas estão tirando os antolhos, né, que foi provocado pela P470, Roberto Jefferson, domínio do fato, aquelas coisas todas, né, Rovai, que a gente sofreu tanto. Dri, doutor Bertoldo também deve ter sofrido, mas a gente, na época, foi quando a gente começou essa luta na internet, né? Eu como ator, vocês como jornalistas, e os blog-prog da vida. E o Dirceu, realmente, né? Ele era o segundo homem da República, né? E certamente teria sido o presidente se, mais uma vez, as forças de direita não tivessem interrompido o processo democrático. Eu não sei o que o doutor Roberto acha. Não, eu acho assim, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu diria para você que não é que as pessoas estão revendo. O que eu tenho sentido, Zé, posso chamar de Zé, né? Claro, por favor. Todo Zé vira Zé, né? Todo Zé vira Zé. Não, eu sou Zé desde que nasci. Então, as pessoas, eu acho que quem acreditava no Zé Dirceu nunca deixou de acreditar. Ele é um cara especial, o Zé. O que ele falou ontem foi de uma grandeza sobre a fragilidade da democracia que o país vive e da relação que existe, que isso existe com a desigualdade social que a gente está vivendo. Não existe... enquanto a gente tiver... Quando ele fala numa revolução social, todo mundo achou que ia falar em arma, né? Ele fala que não é possível 1% do povo brasileiro ter mais do que 100 milhões. Isso é uma revolução social, mas não quer dizer que seja uma revolução armada, que ninguém vai pegar em arma para fazer isso. Quer dizer, não, e
você vê o seguinte, o que me impressiona é essa turma da Faria Lima, essa turma, a classe média também, que não percebe que são eles os principais, eles sofrem com isso também. O problema do país não é um problema... É o problema engraçado, social você levantou uma atinge coisa todos aí. nós. Você lembra que o Zé Dirceu, antes da chegada do Palocci, o Zé Dirceu era, de uma certa forma, aceito na classe média. Porque o Zé Dirceu era de classe média, branco, intelectualizado, fez PUC, a gente estudou na PUC juntos, fizemos direito juntos, depois fomos presos juntos, ficamos na mesma cela, depois eu fui solto e ele foi lá para a praia, aí perto de você, aí, Rovai, ele foi lá para aquele fórum Praia Grande? Praia Grande, né? Que tinha um fórum. Tinha um Forte Itaipu ali, Praia Grande. Ilha Grande? Forte Itaipu. Forte Ilha Grande? Praia Grande. Ele foi para lá? Ali tinha prisão política. Foi lá que aquele secretário de Segurança Erasmo Dias. Erasmo Dias fazia dia sim, dia não, simulação de fuzilamento. Botavam um ou outro na frente do pelotão de fuzilamento e dava aquelas ordens, né? Mirar, apontar, fogo, e era sim. Mas muitos caíam mortos, porque só de susto você morre, né? Zé, você também foi torturado? Desculpa, eu não sabia da parte... Não, rapaz, eu fui solto, descaiu aqui. Eu fui solto no dia 10 de dezembro de 68. Até o AI-5, a tortura era muito mais leve. Eles torturavam mais o pessoal do Partidão, que tinha uma tradição já de luta. Estudantes, a gente era uns merda. Eu tinha 20 anos, bicho. A gente era Haviam gênios como Zé Dirceu, Zé Travassos, Vladimir Palmeira, Benetazo. Haviam gênios que já com 20, 25 anos tinham uma capacidade de compreender o mundo, compreender a política, que começaram a estudar muito cedo e tal. E eram cabeças mais políticas do que eu. Tanto que eu fiquei sempre com o pé nas duas canoas do Centro Acadêmico. Eu era diretor do Centro Acadêmico e diretor do Tuca, onde a gente fazia teatro e tal. Então, eu sempre ficava com o pé nas duas canoas. Eu não aguentava 2 horas, 3 horas de reunião discutindo Marx. Eu não aguentava. Aquilo, para mim, era um terror. Mas eu aguentava 5 horas de ensaio repetindo a mesma coisa, sem problema nenhum. Mas uma coisa curiosa que aconteceu quando o Zé Dirceu virou ministro da Casa Civil, o Zé volta e meia me ligava para ir lá para a gente conversar. Era uma dificuldade conversar com ele, porque era interrompido a cada 1 segundo, entendeu? Você não conseguia terminar uma frase. Tocava o telefone, entrava o secretário, o Palocci estava vindo, não sei quem estava chegando, o Lula está chamando e tal. Mas o Zé gostava muito de ouvir a minha opinião sobre o governo, uma opinião que, embora fosse, claro, meu amigo de esquerda, petista e tal, mas era uma opinião de quem não estava no governo, entendeu? Eu não me meto no governo, é que nem esse agora. Tem gente que me pede emprego, pede coisa para vender, não sei o que. Eu não me meto, eu não fico ligando para ministro, porra. Eu ligo para dar feliz aniversário. Eu não fico me metendo. Meu negócio é Twitter, eu não ligo para Janja, eu não ligo para o Lula. Quando dá saudade, eu ligo lá para o embaixador que fica do lado do Lula. O Lula pode falar? Pode. Ô, Lula, estou com saudade, um beijo. Mas não há nenhuma interferência política. E o Zé sabia disso, e o Zé me chamava lá para perguntar como é que eu estava vendo o governo, né? E uma vez, eu lembro que no 2000 foi quando deu o Zé Dirceu ficou fazendo uma aliança com o PMDB. 2003. Lembra que a filha do Sarney havia desistido até de ser candidata a alguma coisa para compor com o PT, e o Lula, num domingo, chamou o Dirceu e falou: não quero. Foi logo na formação do primeiro governo, isso. E aí o Dirceu teve que começar, falou: bom, então vamos ter que pegar os pequenininhos, juntar um monte de pequenininho. E o que os pequenininhos queriam? Que o PT pagasse dívida de campanha, né? Sempre essa história da dívida de campanha. E o Roberto Jefferson conseguiu dar um golpe, né, no PT, no Zé Dirceu,
pegou lá, enfiou no bolso os seus 4 milhões, que era a dívida, e explodiu o sistema, né? Que era um sistema que sempre existiu. O partido tinha dívida, não havia fundo partidário, né? Cada partido que se virasse. E o partido, tendo ou não dívida, ele para compor com outro, ele pedia ajuda para o pagamento da dívida. Era uma coisa tão maluca naquele tempo. Eu tenho um amigo que é deputado. O Bertoldo foi preso naquele momento, Zé de Quem? O Bertoldo foi preso naquele momento. Naquele momento, né? Só para contextualizar, naquela época eu era advogado do MDB, do PMDB. Fui eu que fiz essa, foi daí a minha aproximação do Zé Dirceu, porque fui eu que acabou, eu não, mas eu num conjunto fechou, de pessoas, que fechou o apoio. Exatamente. A gente tinha a liderança lá que era foi um apoio, foi dificílimo, né? Demorou. Sim, muito, mas era fundamental, porque o MDB, na época, tinha 108 deputados. Né? Então, para que se desse governabilidade ao primeiro governo do Lula, era fundamental que o MDB estivesse junto. E você tem ideia por que o Lula, na última hora, resolveu melar o assunto? Não, aí eu acredito. O Lula... O Ministério das Minas e Energia ele não quis dar e ficou com a Dilma, não foi isso, Bertoldo? Não, teve duas fases. Teve um momento em que ele não fechou o acordo, e teve um momento em que ele fez o acordo, que é no segundo tempo ele fez o acordo. Mas no segundo tempo, depois né? do Roberto Jefferson, né? Depois do Dirceu. Não, foi antes. Foi antes? Foi antes. Tanto que nesse acordo, o MDB acabou me indicando para ser conselheiro de Itaipu, na época. Ele nomeou o Eunício Oliveira para ministro das Comunicações. Houve também... Por isso diziam que eu era o responsável pelo mensalão do MDB. Você sabe que eu acho que eu fui na posse do Eunício? Eu acho que eu fui na posse do Eunício. Alguém do PT me convidou que precisava uma representação, assim, eu acho que eu fui na posse do Eunício. E o Eunício era o líder do MDB, foi muito importante. O senador Renan Calheiros também, que sempre foi uma pessoa mais ligada ao nosso campo de esquerda, também colaborou muito. O próprio presidente Sarney, que é uma pessoa que também é outro injustiçado no Brasil, Sarney, porque tem gente que não gosta dele, mas eu acho que eu dedico assim um maior respeito. Sabe como a gente chamava no meio artístico o Zé Sarney? Zé do Patrocínio, porque ele que criou a Lei Sarney. Depois o Rouanet tomou o nome dele, porque o Rouanet foi um ministro insignificante, totalmente insignificante, mal visto no Itamaraty, um diplomata completamente... E me mexeu na lei Sarney e acabou tomando o nome. Agora se arrepende, né, depois do bolsonarismo, porque virou... Mas era a lei, chamava Lei Sarney. E o Sarney tinha algumas estatais que eu me lembro da Eletrobras, por exemplo, que o Sarney ligava lá para o diretor de patrocínio da estatal e pedia patrocínio para peças de teatro. E o Sarney tinha um certo, no mínimo, um verniz cultural. O Sarney nunca foi um idiota. O Sarney lia, escreveu. Você pode não gostar do que ele escreveu, mas ele tinha uma proximidade com as letras. E ele conhecia peças de teatro. Às vezes ele perguntava, o que você vai montar? Vou montar um Brecht. Oba, qual? Fulano de tal. Merece um patrocínio. Ele já tinha lido a peça. Quando eu fui fazer A Mulher Sem Pecado, Nelson Rodrigues, eu me lembro ele, o Pedro Malan, o vice-presidente Marco Maciel. A nossa vida era boa, né? Os políticos liam teatro. Todos eles conheciam a obra de Roberto. Agora, né? Tudo bem. Ele sabia que A Mulher Sem Pecado era a primeira peça do Nelson, que nunca tinha sido montada, porque Vestido de Noiva foi aquele sucesso e tal. E o apelido do Sarney era o seu Zé do Patrocínio, porque ele ajudava muito a classe artística.
Mas e o Zé do patrocínio é o Zé da democracia também, é mais um Zé da democracia, porque a presidência da República dele foi que permitiu a transição. E hoje, quando a gente vê o que os militares tentaram fazer com o golpe no governo Bolsonaro, a gente vê o quanto foi difícil para eles, vamos usar um termo chulo, largar o osso, né? Porque você vê agora ontem foi verificado aí o pai do Mauro Cid vindo visitar, eu acho que a Folha de São Paulo deu, né? O pai do Mauro Cid veio visitar um acampamento. E usando a PEC, usando o escritório da PEC, computadores da PEC para promover a tentativa de golpe. Tem uma carta de um funcionário da PEC lá de Miami que diz que ele esteve lá depois que o Lula já tinha sido empossado, pedindo para limpar os computadores que ele tinha usado da PEC para promover a tentativa de golpe. Eu acho que não vai adiantar o Cid Filho delatar, não. Acho que o filho de Cid Pai vai entrar de per si num processo... Viu, Zé? Aí vamos aonde que essa coisa pega, que não tem nada de patriotismo, né? Vamos voltar a dizer, tem gente boa no Exército, tem gente muito ruim, que é o exemplo desse cidadão. Porque um cara desses, além do soldo que ele recebe do Exército, ele recebia da Apex algo em torno de $12 mil. Nós estamos falando de R$60 mil. Então, um cara desses vivia em Miami, ganhando R$90 mil, tramando golpe. E devia ter auxílio moradia. A Apex deve dar auxílio moradia. Com certeza. Deve dar carro, secretaria, segurança. Vivia como um nababo, né? Hoje, quem está na Apex é o Jorge Viana. Né? O Jorge deveria fazer, que é uma grande pessoa, deveria fazer um levantamento, porque deve ter muito general ainda escondido em escritórios da Apex. A Apex tem escritório no mundo inteiro. Ontem num dos canais que a gente chamava de progressista, desses canais independentes, como é o caso aqui da Fórum, eles estavam discutindo isso, que houve uma denúncia, uma cartinha de um funcionário de carreira da Apex denunciando o general Cid e contando coisas não muito boas para a carreira dele. Houve uma denúncia para a diretoria da Apex. Eu tenho certeza que o Jorge Viana deve ter um departamento de compliance na Apex, alguma coisa assim. Deve. Zé, deixa eu me dar uma última palavra aqui para o Bertoldo, porque ele deve ter outras atividades, fazer o encerramento e a gente conversa mais um pouco aqui, você fica mais um pouquinho com a gente. Tá bom. Bertoldo. Você está me abrindo a palavra? Abrindo a palavra para você fazer o encerramento. Só agradecer novamente o convite de vocês e dizer que foi uma honra ter dividido com o Zé de Abreu aí essa... Honra é minha. Esse debate. E dizer o seguinte, só para concluir uma coisa muito importante, que a gente acabou... Eu deveria ter sido artista também, porque eu divago de monte, como você, por exemplo, disse há pouco. Mas o Zé Dirceu, a gente começou toda essa conversa falando do Zé Dirceu. O Zé Dirceu cresceu ainda mais. Você vê ontem o discurso do Zé, ontem foi de uma grandeza, foi de improviso, e de uma grandeza, de um equilíbrio, de uma visibilidade da realidade brasileira, como poucas vezes eu vi alguém fazer. Talvez seja a pessoa que mais conhece o Brasil. Ele conhece muito o Brasil. Uma noite na casa do Moreno, Jorge Bastos Moreno, lembra, Rovai? Claro. Tinha a laje do Moreno, que ele fazia as festas aqui. Uma vez eu fui lá com o Zé Dirceu, ele pediu para eu levar o Zé. E quem queria falar com ele, aquele editor do Globo, como é o nome dele, que tem um nome esquisito? Agora tem uma coluna uma vez por semana. Selene. Eu queria conhecer o Zé. Aí ligamos falei para o Zé falou, claro, traz ele aí. Aí ele foi.
Meia hora depois, eles estavam discutindo o Brasil como se tivesse conhecido há 50 anos, entendeu? O Zé Disseu sabe o número, a quantidade, a tonelada de carvão que sai do interior de Minas e vai fazer ferro na Turquia, sei lá, é um negócio de doido. Mas depois de uma hora de conversa, a impressão que tinha é que eles estavam do mesmo lado discutindo as grandezas do Brasil. 3 dias depois, o Celeno escreveu um artigo descendo a boca no Zé Disseu. Gente, o Rovai, Zé e Dri, muito obrigado. Obrigada. Só queria concluir eu achava importante concluir com essa visão que eu tive do Zé. O Zé está ainda melhor, eu diria, ele cresceu, ele adquiriu uma sabedoria ainda maior. E a gente quer além o Zé, você falou que muita gente que conhecia o Zé continuou respeitando. Eu passei momentos com o Zé em Brasília, em aeroportos, em restaurantes, que foram terríveis, viu? Petistas assim, doentes, petistas fundadores que falavam para o Zé coisas absurdas. Gente, não, você não imagina o que era. E o Zé falava, não levanta a cabeça, não discute, não vamos, deixa quieto. A posição... Filha de aeroporto era uma loucura. Eu lembro de uma das namoradas do Zé Disseu, ela partia para a briga, a Ana Elise partia para a briga. Mas ele não, ele fazia era zen. Mas o que ele ouvia de petista era uma coisa assim absurda, cara. Muito mais de petista. No comecinho, traidor do PT. Era isso que era mais dolorido. As pessoas falavam absurdos. Tem petista burro também, não é só bolsonarista burro. Tem petista burro. Tem gente que não entende nada e é petista, vai fazer o quê? Dentro do aspecto... Eu vi um cara num restaurante de Brasília, que era de um companheiro gordo, um gordo que morreu há pouco. De Minas, né? Muito conhecido em Brasília, engraçado. Amigo do Lula. E a gente foi lá no domingo almoçar, porque era um lugar que o Zé podia ir. Quando nós saímos, vieram 5 petistas, rapaz, quase que sai vias de fato, porque falavam absurdos para o Zé Disseu. E o Disseu fazia a múmia, a egípcia. A Ana Elise que mordia a mão para não... Eu fugi para o carro, eu me tranquei no carro, porque eu não aguento. Meu lado italiano, eu não aguento. A vontade era... Porque as pessoas falavam um absurdo, traidor do partido, ladrão. Era uma coisa absurda, traidor do Lula. E teve uma época que o Lula também deu uma vacilada em relação ao Disseu, não falava nem que sim, nem que não. O Lula teve uma época também que ficou numa saia justa difícil para ele, lembra? O Lula até nesse mandato não teria ligado para o Dirceu, me disseram isso recentemente, eu não sei se é verdade. Agora? É. Não, mas chamou o Dirceu para o palco um dia desse, ué. Lembra? Chamou o Dirceu por palco, num festejo que teve lá em São Paulo há uns 4, 5 meses. Não, o Dirceu está de boa com ele, está de boa. Legal. Bertoldo, salve, vai Bertoldo. Lá, obrigada, viu, Bertoldo? Tchau, Bertoldo. Se a gente fica aqui, eu vou te alugar o dia inteiro. A gente toma o programa deles, tá louco? Não, fica tranquilo. Tá, obrigado, um abraço para todos. Muito obrigada. Tchau, até a próxima. Valeu, prazerzão.